das minhas irmãs, que estamos nos assentando nessa mesa com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Hoje quero estudar com vocês o segundo capítulo de Efésios. Para quem está chegando aí pela primeira vez, o primeiro capítulo de Efésios está lá no YouTube. Você pode entrar, pode estudar e eu quero te falar algo. Depois que você tiver uma vida na palavra, buscando essa palavra a cada dia, mergulhando nessa palavra a cada dia, você vai começar a desprezar tantas outras fontes, que assim, é uma revelação que quando vem sobre nós é linda. Bem, estamos estudando o livro de Efésios e só algumas, lembrar vocês, talvez alguma mulher aí que ainda pela primeira vez que você está entrando, gente, aquelas que o som está baixinho, faz o seguinte, sai e entra de novo, tá bom? E nós não fechamos. Eu deixo os comentários abertos para quê? Não é para a gente ficar dando opinião, não é para a gente ficar falando o que é que a gente acha, o que é que a gente não acha, não é para você ficar pedindo oração, não. Esse tempo aqui é um tempo da gente receber. E esse tempo aqui é um tempo onde Deus está derramando sobre nós, é onde Deus está fazendo por nós. Então, por que que eu deixo aberto? Para vocês colocarem os versículos e também as frases de impacto, para que a gente possa abençoar umas às outras aqui, em nome de Jesus, tá bom? E a gente já sabe que essa mesa é uma mesa tão íntima já, né, gente? Então, vamos lá. A Bíblia inteira, cada livro da Bíblia, aponta para Jesus representando de alguma maneira. Nós aprendemos em Gálatas, que foi o último livro que nós estudamos antes de Efésios, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora, aqui na carta de Paulo aos Efésios, esse livro aponta Jesus Cristo como o nosso tudo em todos. Não é o nosso tudo, não é o meu tudo, é o nosso tudo em todos. E os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele revela a grandeza, sabe, do amor de Deus pelas nossas vidas. Os 3 primeiros capítulos de Efésios nos ensinam o quanto Deus nos ama. Ele também nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus, mas também a maneira que nós devemos nos relacionar e não somente nos relacionar. O livro de Efésios, ele nos ensina como devemos nos portar. Por quê? Porque o livro de Efésios é um livro onde Paulo, ele chama uma igreja. Ele chama uma igreja que veio para representar o corpo de Cristo na terra. O Senhor, ele não apenas usou um corpo para sofrer, para morrer por nós, mas ele deixou um corpo aqui para manifestar a glória dele. Eu e você somos igreja do Deus vivo. E por que nós somos igrejas? Por que nós somos igreja? Porque aqui em Efésios 1:7 nós aprendemos que nós temos o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso não é por nada que nós fizemos, isso é segundo a graça de Deus. Essa graça, Deus, ele derramou essa graça em nós, e não foi somente junto com a graça, por causa da graça, ele derramou sobre nós de maneira abundante sabedoria e entendimento. E algo que eu quero trazer à memória de vocês, que nós aprendemos em Efésios, no capítulo 1, é que ele nos perdoou. A graça de Deus veio sobre nós, mas ele também nos selou. Nós temos um selo. Nós temos um selo, e esse selo é o Espírito Santo. Esse selo serve para que ali nas regiões celestiais, também onde se encontram principados e potestades,
Quando eles olham para os filhos, eles veem em nós o selo, que nada mais é que o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a garantia que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus fala em 1 João que Satanás ele não pode tocar no ungido de Deus. Agora, não adianta você querer cobrar isso de Deus. Não, você precisa viver como um ungido de Deus. Se você quer andar de modo que Satanás não lhe toque. E o capítulo 2 de Efésios, ele já entra nos convidando para viver uma nova vida. Que é possível, mas por um único caminho, através do nosso relacionamento com Deus. Porque Jesus Cristo, ele abriu o caminho, ele nos religou a Deus. Então, o capítulo 2 de Efésios, depois dele falar que ele nos perdoou, que ele derramou a graça dele sobre nós, que ele nos dá sabedoria, que ele nos dá discernimento espiritual, que ele selou os seus filhos, o nosso selo é o Espírito Santo. Efésios 2 começa falando o quê? Ei, vocês foram chamados para viver uma nova vida. Vocês agora estão na terra. Vocês ainda estão numa pátria que não é a de vocês. Mas vocês precisam viver como filhos de Deus. E você só vai viver como uma filha de Deus se você tiver relacionamento com Deus. Há algum tempo atrás, o meu filho chegou perto de mim e ele estava fazendo uma pesquisa e ele disse: mãe, a senhora sabia que nós temos mais pessoas desigrejadas? O que quer dizer isso? Pessoas que já frequentaram uma igreja e não frequentam mais, do que pessoas vivendo embaixo da igreja, dentro ali, né? Quando eu falo embaixo da igreja, é se sujeitando a ser o corpo de Cristo aqui nessa terra, com outras pessoas. E você não consegue se sujeitar a esse corpo, você não consegue se submeter a esse corpo, se antes você não estiver submetida ao cabeça desse corpo. Ou seja, você não consegue se relacionar com o seu próximo da maneira que Deus quer que você relacione, se antes você não tiver um relacionamento com Deus, sabe? E quando ele me disse isso, é em cima disso que eu quero falar para vocês, realmente, eu sei que existem muitas pessoas que são remanescentes. Eu sei que existem muitas pessoas que dão testemunho de vida, que são diferenciadas. Mas eu posso te falar algo. Poderia ser triplicado, quadriplicado. Poderia ser infinitamente melhor. Você consegue imaginar se todos os cristãos andassem de modo a se agarrar em duas maneiras de viver? Se os cristãos escolhessem andar em amor e se eles escolhessem andar com um comportamento moral decente. Resumindo, se os cristãos escolhessem andar em amor e carregando um caráter irrepreensível, sabendo que através do amor e através de um caráter irrepreensível, as pessoas, elas vão ver o que nós carregamos, elas vão ver o que nós nos tornamos e elas vão ansiar pelo Deus que nós manifestamos. É tão claro, principalmente nesses 3 primeiros capítulos de Efésios, o quanto Deus ele nos amou, o quanto Deus nos ama e quanto Deus ele cuida de nós. O Senhor, ele nos perdoou a ponto de uma salvação vir sobre nós, uma salvação que vai nos levar
para um lugar de morada eterna, sabe? E quando você entende aquilo que o Senhor fez por você, quando você entende a graça que Deus derramou pela sua vida, quando você entende, quando você tem a revelação, o discernimento espiritual daquilo que te alcançou, do amor que veio sobre você, não tem como, não tem como você não se esforçar para viver amando todas as pessoas e você se esforçar para ter uma vida onde você vai ter um caráter irrepreensível. Sabe, quando você tem a revelação do amor de Deus, você passa a amar Jesus de uma maneira que esse amor ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E você começa a se esforçar para amar o seu próximo da mesma maneira que ele te amou, sabe? E você também se preocupa, se esforça para andar de maneira que o seu comportamento revela quem é aquele que é Senhor e Salvador da sua vida. Efésios 2, versículo 1. Vou ler do 1 ao 3. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito, com letra minúscula, que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo. A gente vivia seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. E éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. O propósito do livro de Efésios é manifestar qual o propósito da igreja. E o propósito da igreja é manifestar Cristo na terra. A igreja, ela é o corpo de Cristo manifesto na terra quando ela está ligada à cabeça, recebendo ordem do cabeça. Para cada ação que o corpo de Cristo se manifeste, é preciso que o corpo esteja bem atento que esse comando vem do cabeça. Alguns anos atrás mesmo, eu estava orando, e eu estava orando em volta de um lago, e ali o Senhor me disse que a igreja dele estava como aqueles bebês anencéfalos. E ele me disse exatamente assim. E ali naquele momento eu não lembrava o que era um neném anencéfalo. E eu chamei uma amiga minha que é médica e eu disse, amiga, o que é um bebê anencéfalo? E ela me disse, amiga, é um bebê que nasce, mas ele é todo formado. Ele tem corpo, né, tá a cabeça, mas ele não tem cérebro. Ele não tem cérebro. É um bebê que nasce com a cabeça vazia. Ou seja, o corpo dele não vai mexer. Porque cada comando do corpo humano, ele só vem quando o cérebro está ativo. E ali o Senhor me disse, filha, a igreja ela não está conectada comigo. Ela não está vivendo para obedecer às minhas ordens. E, consequentemente, ela se torna um corpo que não tem comando. E eu sei que, como corpo, nós temos muitas partes que são falhas. E muitas vezes, por a gente questionar isso, a gente pode até pensar, Senhor, eu sou um corpo com a fulana, mas a fulana é tão falha.
Então isso significa que eu não posso esperar no Senhor. Isso significa que eu tenho que fazer a parte dela. Não, querida, você não tem que fazer a parte do outro. E o mais lindo disso é que nem quando você falha, você precisa se preocupar na parte que é sua. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que supre as nossas falhas. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem com graça e faz aquilo que nós não podemos fazer. Por isso que em João 15, a palavra de Deus fala que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então veja bem, nosso propósito como corpo não é procurar apontar, não é procurar julgar, não é procurar condenar qual a parte do outro e como ele está fazendo. Não, o nosso propósito é desenvolver bem aquilo que nós fomos chamadas e ajudar uns aos outros em amor a desenvolver a parte dele. Quando você age de uma maneira que você não recebe comando do cabeça, tentando justificar o que o outro não fez, deixa eu te falar uma coisa, isso não é justificável diante de Deus. Então, deixa eu lembrar com vocês aqui qual o propósito da nossa vida como igreja. Qual o nosso propósito como igreja? Veja bem, o nosso propósito como igreja é universal. Quando o nosso propósito como igreja é universal, o que significa? O corpo inteiro vai andar no mesmo rumo. O corpo inteiro ele vai andar num só caminho. O corpo inteiro vai andar de maneira que ele não vai se debater para cada um ir para uma parte. Não, 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 não. O nosso propósito é universal. Quando Deus me revelou isso facilitou tanto a minha vida, isso trouxe tanta paz, tanta leveza, sabe, no meu caminhar. E o nosso propósito universal, meu e seu, de todas nós que estamos nesta mesa, é 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, onde o Senhor diz: quem são vocês? Quem é a minha igreja? Vocês são minha raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. Agora, para quê? Para que vocês possam proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sim, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Esse é o nosso propósito universal. Eu e você estamos juntas para isso, para saber quem nós somos e para declarar, para manifestar as virtudes de um Deus que fez uma obra tão grande na nossa vida. Então, o nosso propósito é universal. Agora, o nosso chamado é específico. Ou seja, olho, boca, nariz, ouvidos, mãos, pés. O nosso chamado é específico. Aqui em Efésios 4, nós vamos estudar mais para frente, mas Efésios 4, nos versículos 4 e 11, o Senhor nos ensina que há um só corpo, um só espírito, com letra maiúscula, e assim como vocês foram chamados para uma só esperança. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Aqui é o chamado. Agora, sabe por que muitas pessoas aqui no nosso corpo vivem sem saber o que foram chamadas para fazer? Porque nunca tiveram a revelação do propósito. Se você não abraça o propósito, o Senhor não vai te revelar o seu chamado. Porque enquanto no seu coração você não tiver a firme convicção de que antes de fazer qualquer coisa, Deus, Ele te amou a ponto de enviar o Filho dele por você. Se você não tiver no seu coração a plena convicção, a revelação de que em primeiro lugar Deus te ama, que você é dele, Ele te protege, Ele te guarda. E você foi chamado único e exclusivamente para manifestar a grandeza dele. Quando você entender o seu propósito,
Ele vai te revelar o seu chamado. Não existe chamado sem o cumprimento do propósito. Nós somos chamados para manifestar Jesus através dessa nova vida que nós acabamos de ler aqui. Agora, aqui, em Efésios 2, nos versículos de 1 a 3, ele fala, olha isso. Antes, a gente vivia numa vida de desobediência, como o resto do mundo vive. A gente obedecia a comandos dos poderes do mundo invisível. Ou seja, aqui em Efésios, o que está falando? Quem que é esse comandante do mundo invisível? Quem que nos leva a viver uma vida totalmente contrária a revelar quem Deus é? O nosso inimigo, que você pode chamar de diabo, de Satanás, de capeta, o que você quiser. Mas isso é muito real. E para que ele vem? Ele vem para nos tirar desse lugar de, como corpo de Cristo, manifestar essa nova vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Pedro fala que ele fica ao nosso derredor rugindo como se fosse um leão, querendo nos tragar. Tragar é roubar, matar e destruir. E quando Paulo começa escrevendo isso aqui para a igreja, para mim e para você, eu quero te dar 2 exemplos para você entender como que esse inimigo trabalha. Primeiro, aqui em Lucas 8, nos versículos 11 e 15, nós temos a explicação da parábola do semeador. E aqui no versículo 11, ele fala que o significado da palavra, da parábola, é o quê? As sementes que o semeador lança são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho, elas representam aqueles que ouvem a palavra. Eles chegam a ouvir a palavra, mas logo em seguida o diabo vem e arrebata-lhes do coração a palavra. E quando Satanás arrebata do coração essa palavra, aqui fala assim, sabe por que ele rouba? Para não suceder que você creia e você seja salvo. Então veja bem, a palavra é implantada. Agora, se ela não criar raiz, Satanás pode vir roubar essa palavra. E você pode achar que você é salva, mas você não é. Porque quem é salvo anda em novidade de vida. Não tem como você experimentar a salvação e não andar em novidade de vida. Não tem como. E Satanás, ele vai fazer de tudo. Sabe? Esse final de semana agora passado, eu estava ali em Itajaí, num retiro de líderes e pastoras, e talvez você pode achar que é coincidência, mas eu sei que não é coincidência, porque o inferno é organizado. O inferno é muito organizado. E ano passado, esse retiro aconteceu no final de março. E esse ano, o retiro aconteceu agora em junho, no primeiro final de semana de junho. Ambas as datas, ali naquele mesmo hotel, também estavam se reunindo bruxas para se ajuntar, para cumprir o seu propósito. Eu compartilhei com vocês que antes daquela literalmente desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu estava lá no final de semana antes. Estávamos reunidas 30 mulheres em uma casa, onde nós ficamos imersas no Senhor de sexta a domingo. E naquele mesmo final de semana, na mesma quantidade de mulheres, veja, escuta o que eu quero te falar. Na mesma quantidade de mulheres estavam bruxas.
dentro de uma casa, fazendo rituais satânicos. Então, eu preciso te falar algo. Você precisa entender que esse inimigo, ele é bem real. E ele vem de uma maneira forte para roubar a palavra do teu coração. Porque é a palavra que te permite andar em novidade de vida, manifestando quem ele te chamou para manifestar. E o Senhor, ele nos permite ser provadas. Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoadas. Porque o que vence, sabe, não é o que vence é aquele que a cada dia persevera para andar em novidade de vida. Coríntios fala que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas e todo conhecimento que se levanta contra o próprio Deus. Então, a batalha, ela é certa. Agora, qual a maneira de vencer as nossas provações? Perseverando em estar com Ele. Eu sei que é difícil nos comportar de maneira a ter um caráter irrepreensível. Mas difícil não é impossível. E sabe o segredo de quando você tiver dificuldade no seu comportamento que acaba atrapalhando os relacionamentos? Deixa eu te falar. Quando você tiver dificuldade de se comportar, quando você tiver dificuldade de se comportar de uma maneira com caráter irrepreensível, deixa eu te ensinar algo. Volta para se relacionar com Deus. Não tenta se comportar de uma maneira irrepreensível sozinha. Não. Todas as vezes que você tiver dificuldade nos seus relacionamentos por causa do seu mau comportamento, não tenta consertar aquilo ali, mas volta para se relacionar com Ele. Volta para passar tempo com Ele. Volta para ficar com Ele. Porque você só vai corrigir o seu comportamento se você tiver relacionamento. Então aqui nessa parábola do semeador, você percebe o quanto que a ação de Satanás, ela é forte, ela é intensa. E aqui em 2 Coríntios 4, versículos 1 a 5, diz assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar em um novo sistema. Ou seja, o Senhor nos deu a tarefa de viver dentro de uma nova aliança. E Ele ainda não apenas nos deu a tarefa, Ele está conosco através do seu Espírito para que nós possamos ministrar nesta nova aliança. E aqui continua em Coríntios 2, por isso nós rejeitamos todos os atos vergonhosos e os métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém. Gente, olha que coisa mais linda. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Agora, escuta isso. 2 Coríntios 4:4. O Deus, com letra minúscula, que é o diabo, que é o nosso inimigo, que é Satanás, o Deus deste século, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século cegou o entendimento, ele cegou a mente. Tudo começa aqui. Tudo começa na mente. Nós precisamos parar de pensar em soluções e nós precisamos começar a comer a solução da palavra de Deus. Em vez de ficar pensando, nós precisamos abrir os nossos lábios e declarar a verdade de quem Cristo é na sua palavra. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos acabam se transformando em sentimentos. E todo sentimento que vem dos pensamentos carnais, eles acabam nos induzindo
a nos comportar mal, de maneira a não ministrar, de acordo com a vontade de Deus, dentro da nova aliança. Isso não significa que você é falha, que você não pode ministrar porque você é falha. Não. Nada disso. Aqui no versículo 5 de 2 Coríntios 4 diz que nós não andamos por aí falando sobre nós mesmos. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós proclamamos Jesus. Nós pregamos Jesus. E que nós mesmos somos seus servos. Nós conseguimos ser servos das pessoas por causa daquilo que Jesus fez por nós. Quando você vai ministrar em algum lugar, você não sai ministrando com um ar de superioridade. Você não sai ministrando como se você fosse a melhor. Você não sai ministrando. Não é isso. Não. Você ministra pregando Jesus, declarando quem Jesus é. E você se coloca como sua serva, para que as pessoas vejam, através da sua vida, o amor dele e na sua transformação de vida. As pessoas vejam que você serve um Deus real, sabe? Guarde essa frase. O Senhor me trouxe a revelação desta frase há alguns anos e ela me ajudou muito. Nós temos que viver para conhecer a Deus. Mas você e eu precisamos conhecer o nosso inimigo. Tem um provérbio chinês que diz que se você quer vencer a batalha, você precisa saber com quem você está lutando. Você não tem que viver para conhecer o seu inimigo. Você tem que viver para conhecer a Deus. Mas você precisa saber contra quem você está lutando. Paulo fala que nós não podemos desprezar os dardos do maligno. Se você não conhecer contra quem você está lutando, você vai esmorecer, você vai baixar a guarda e você vai perder a batalha. E o pior é que você vai perder uma batalha que já foi ganha. Por causa de conhecer aquele que está à sua frente, que vai abrindo o caminho, que vai quebrando as correntes, que vai tirando os espinhos. Eu sei que não é fácil, sabe? Eu sei que não é fácil. Eu sei que viver a vida cristã requer renúncia. Eu sei disso. Mas deixa eu te falar algo. Sabe o que é difícil? Difícil é você viver uma vida de pecados e saber que seu destino é o inferno. Difícil é você viver sobrevivendo, não sendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Difícil é você não viver de maneira que você ouve a voz do seu Pai e que você sabe que você está guardado embaixo das asas dele. E isso sim é difícil. Agora, se esforçar para viver em amor e com caráter irrepreensível é possível, porque o Senhor está conosco todos os dias. Ele não nos abandona, Ele nos ama. E quando você tem a revelação, sabe, que você não prega a você mesmo, quando nós temos a revelação do alto, que nós não pregamos a nós mesmos, facilita demais. Nós temos um jugo, sim, nós temos um jugo, nós temos um fardo, mas esse jugo é com Jesus, e esse fardo é Ele que impõe sobre nós. E Ele fala que o jugo dele é suave, porque Ele carrega junto conosco. E o fardo dele é suave. Sabe o que isso significa? Significa que Ele não vai te dar algo para você carregar, que você não pode suportar. Ontem, quando eu estava voltando do aeroporto, eu e a pastora Lília, a gente estava conversando sobre uma situação e olha a frase que Deus trouxe ao meu coração. Deus me disse assim: filha, o nível
da minha paternidade, o nível da minha paternidade não dá a vocês o direito de ter dó de ninguém. Então, eu vou falar mais claro para vocês. Quando você vê uma pessoa passando por uma determinada situação, cuidado para o seu coração não começar a pensar que Deus está sendo rude com aquela pessoa, que Deus não está olhando para aquela pessoa. Cuidado para você não intervir numa situação que o próprio Deus está tratando, está cuidando. Porque a gente só consegue ver a aparência, mas o Senhor olha o coração. E o Senhor sabe aquilo que nós precisamos passar para que o caráter de Jesus seja forjado em nós. Então, cuidado, para que você não comece a ter dó das pessoas e essa dó faça com que você atrapalhe a obra de Deus na vida dessa pessoa. E isso serve até mesmo para os nossos filhos, para aquelas pessoas que amamos. Certa vez o Senhor me disse assim: filha, se você não sofrer agora o dano de ver eu tratando dos seus filhos, sofrendo o dano de ver eu tratando dos seus filhos, lá na frente, você vai colher uma consequência terrível. E o Senhor me disse: é melhor você sofrer agora a consequência, a dor, de muitas vezes ver os seus filhos sofrerem, porque eu provo, do que você ver seus filhos no inferno. Então, deixa eu falar algo para vocês. Deus é um Deus de amor, sim, mas Ele é fogo consumidor. E Deus, Ele não quer simplesmente nos ver felizes aqui, não. O Senhor quer nos ver felizes, mas não é uma felicidade que parte de sentimentos. É uma alegria que vem do Espírito, que nos dá força para manifestar a graça e a glória dele em toda e qualquer situação. Sabe? Então nós precisamos ter esse cuidado de não querer aliviar um jugo que foi o próprio Deus que colocou sobre outra pessoa. E quando eu falo para vocês que apesar de ser difícil, é possível, aqui, a gente continua aqui no versículo 4. Gente, pelo contrário, sabe, se torna leve. Quanto mais parecida com Jesus você se torna, mais leve fica. Olha o que diz aqui. Mas Deus é tão rico em misericórdia, e Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Manifestamos o nosso amor a Deus quando nós o obedecemos. João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor a Deus, ele não é manifesto por sentimentos. O amor a Deus é manifesto pela nossa obediência. Agora, o amor de Deus por nós não tem nada a ver com a nossa obediência. Deus, Ele nos amou quando nós estávamos perdidas nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deus, Ele não te ama só se você for obediente. Deus te ama de qualquer maneira. Mesmo quando você não consegue obedecer, Deus te ama. A sua obediência revela o seu amor a Deus. Agora, o que revela o amor de Deus por nós é a morte de Jesus Cristo na cruz, que trouxe para nós uma salvação de graça. Continuando, Deus, Ele nos ressuscitou com Cristo. E Ele nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Gente, aí o outro versículo fala assim: portanto, nos séculos vindouros, portanto, nas eras futuras. Gente, é muito lindo isso daqui. Nas eras futuras, Deus... Senhor, traga essa revelação ao nosso coração em nome de Jesus Cristo.
Veja bem. Ah, Jesus, obrigada. Pela graça sois salvos, e juntamente com Jesus nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais, para nos séculos vindouros nos mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, olha aqui. Vem aqui. Olha o que o capítulo 2 nos ensina. Nós estávamos sem Deus, perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Agora, nós estamos em Cristo, por causa do amor de Deus, que derramou uma graça sobre nós, que nós somos salvos da ira eterna. E se a gente continuar perseverando, e se a gente continuar crendo, se a gente continuar conhecendo o Senhor Jesus e andando, fazendo o que Ele nos manda, a Bíblia fala que nos séculos vindouros, ou seja, no tempo que há de vir, a graça de Deus, ela vai ser tanta na nossa vida, mas tanta, que nós vamos conseguir mostrar para as pessoas quão grande, quão lindo Ele é. Estávamos perdidos, ou seja, olha aqui, estávamos no pecado, agora estamos em Cristo e futuramente nós vamos estar melhores ainda, porque a graça dele é algo inesgotável. Ele não te ama porque quando você é ou quando você não é obediente, não, ele te ama e pronto. E quando você falhar, e você se arrepender, e você clamar por ele, a graça dele vai vir sobre você. E você vai poder continuar a andar. Porque o sangue dele cobre uma multidão de pecados. Isso significa que você não precisa desistir quando você falhar. Mas a única coisa que você precisa é escolher. Tomar posse do lugar que ele te colocou. Assentada em lugares celestiais. Para que dos lugares celestiais você possa começar a ver como ele te vê. Para que você possa começar a olhar as pessoas como ele vê. Amados, o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor nos ama. O Senhor, ele não aceita a gente por aquilo que a gente fez ou deixamos de fazer. Não, ele nos chamou e pronto. Nós somos filhas e pronto. Ele conhece a gente desde antes da fundação do mundo. Ele nos deu um lugar de honra. E aqui ele diz assim, porque pela graça sois salvos. É mediante a fé. Gálatas 3:26, nós nos tornamos filhos de Deus pela nossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. E sabe por que o Senhor fala que é para ninguém se gloriar? Não é com relação a ele, é para que você não se glorie com relação ao seu próximo. E ele fala aqui, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu preciso que você venha comigo aqui. Fomos criados por ele, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja bem, Efésios 2:10, para mim, sabe o que é? É um antídoto para o ativismo religioso. Ou seja, esse versículo, ele é um remédio que combate o nosso ativismo e nos ensina que nós não vamos manifestar Jesus fazendo o que a gente quer. Não, nós vamos manifestar Jesus quando nós conhecermos muito, sabe? Quando nós o conhecemos muito, tivermos intimidade com ele e a partir daí fazer o que ele nos chamou para fazer. Aqui fala que as obras que ele tem para nós, elas já estão preparadas. Ele já tem aquilo, ele já tem descrito que eu e você fomos chamadas para fazer. Então, a gente precisa parar de perder tempo, querendo buscar fazer alguma coisa, e nós precisamos voltar, saber que em primeiro lugar
é o nosso relacionamento com Deus. E aqui no versículo 11, do versículo 11 ao 18, fala da nossa unidade, da nossa união e da paz que o Senhor Jesus Cristo traz sobre nós. Aqui, Paulo vira e fala assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados incircuncisos pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Deixa eu falar algo para vocês. E Paulo fala: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Vocês viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Deus, quando ele enviou Jesus Cristo, ele igualou tudo. Ele fala que não tem diferença entre judeu e grego. Ele fala que não tem diferença entre homem e mulher. Ele fala que não tem diferença entre pobre e rico. Ele fala que não tem. Cristo é tudo em todos. Temos missões diferentes, mas aos olhos dele, nós somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Paulo está falando para os gentios aqui, com certeza já tinha judeus ali no meio deles. Ei, vocês agora são um só. Vocês agora estão em Cristo Jesus. Ou seja, vocês agora não são mais trazidos para perto de Deus por causa de circuncidar, por causa da lei. Não, vocês são trazidos agora para Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. O que vai trazer paz agora para vocês é Cristo. Não tem a ver com... Ele uniu todo mundo, gente. Judeu, gentio, ele derrubou o muro da inimizade que nos separava. Acabou. Jesus Cristo, ele veio para fazer uma nova comunidade. Para que essa nova comunidade manifeste a humanidade quem Deus é. Ele acabou com o sistema da lei. Ele acabou com seus mandamentos, com as suas ordenanças, promovendo a paz ao criar para si dois grupos. Aqui fala ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Paulo diz que Jesus nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, nós temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é diferente de ninguém. Você que está sentada nessa mesa, mulher, deixa eu te falar algo. Para de aceitar Satanás falando para você que você não é especial, que você não é amada, que você... Não existe diferença, não existe acepção de pessoas. Pedro, ali em 1 Pedro 1, ele também fala isso. 1 Pedro 1,17, ele fala: ora, uma vez que você invoca o Deus que não faz acepção de pessoas, que não julga as obras de cada um, você precisa começar a se portar com temor durante o tempo que você está vivendo aqui na Terra. Sabendo que você não foi, salva mediante coisas corruptíveis, como prata, como ouro. Não, vocês foram resgatadas do vosso fútil procedimento. Veja bem, Pedro está falando para os judeus. Pelo vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, que é o sangue de Cristo. Você não é qualquer uma. Você é filha do Deus vivo. E você precisa viver de modo a não deixar as pessoas roubarem isso de você. Você não é o que você faz. Você foi criada nele. A sua origem é o coração dele. E não é sobre fazer ou não fazer, é sobre uma graça que vem sobre você, que através dessa graça você entende o seu propósito e você vai fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Você que é mão, você não pode agir como olho. Você que é olho, você não pode agir como boca. Você que é boca, você não pode agir como ouvido. Sabe por quê? Porque senão
você não vai cumprir o seu chamado, que é dentro do corpo, que é um só. Eu sei que aos olhos do mundo isso sempre vai haver, vai ter diferença. Eu sei que o mundo vai olhar a gente de maneira diferente, como se uns fossem melhor que os outros. Mas é justamente é isso aqui que Paulo está falando para a igreja. Para de viver dessa maneira. O mundo olha para a gente assim, esperando a gente ser melhor. Nós precisamos viver de maneira que nós olhamos para Cristo e sabemos que não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós nos tornamos com Ele e começamos a viver através dele. É quando nós fazemos não aquilo que as pessoas esperam que nós possamos fazer, mas é quando a gente fizer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amadas, olha que coisa mais assim, como que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Como que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Como que como que o propósito de Deus é diferente do nosso propósito. E nós precisamos alinhar o nosso coração com o dele e viver o que Efésios 2 fala, viver essa nova vida através de Cristo Jesus. Paulo, ele foi chamado como apóstolo dos gentios. E nos gentios, haviam ali muitas pessoas que não tinham o entendimento que os judeus tinham da lei. Porque naquela época, os sábios, os maiorais, os bambambam, eram quem? Eram os judeus. E Paulo não foi chamado para pregar para os judeus. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Agora veja bem, Pedro foi o apóstolo chamado para pregar para os judeus. Quem Pedro era? Um pescador iletrado, não sabia nem falar direito. Você me entende? Não é sobre o que você quer fazer. Não é sobre o que as pessoas esperam de você. É sobre você esperar em Deus e cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Não é sobre você fazer alguma coisa esperando alguma coisa das pessoas em troca. Não, mas é você fazer. Em tudo que você fizer, você vai fazer por aquele que veio do céu e morreu por você. Tira esse peso das suas costas nessa manhã em nome de Jesus Cristo. A maneira de Deus operar não é como a nossa. Não, não é. Não é. E isso traz peso, isso traz um jugo, isso traz um fardo que nos paralisa, que nos deixa miseráveis. Deixa eu falar algo para vocês que o Senhor me revelou este fim de semana, que o Espírito Santo acabou de me lembrar. Uau! Hoje, o mundo, e eu posso te falar algo, o mundo infiltrado dentro da igreja, ele busca muito pelo poder. É impressionante como hoje as pessoas buscam pelo poder, né? As pessoas querem poder. E por elas quererem poder, elas falam que creem em Deus, que têm vida com Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de pessoas dentro das igrejas cristãs. Tá bom? Elas querem poder. Elas buscam poder. Mas escuta o que eu estou te falando. A maneira de viver dessas pessoas, elas só falam de Deus. Muitas delas, que talvez até sobem púlpitos, que pregam, elas falam de Deus. Agora, dificilmente essas pessoas, elas têm Jesus cravado no seu coração. Dificilmente essas pessoas, elas têm Jesus como o amor da vida delas. Dificilmente, eu falo que comece a prestar atenção nas pregações que você ouve, como elas falam de Jesus. Sabe o que é uma pregação egocêntrica? É uma pregação que as pessoas usam a Deus para ter poder, mas desprezam Jesus, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Hebreus 1. Jesus manifesta quem Deus é. E ele fala, você quer? Você quer ter comunhão com Deus? Vem até mim. Aprende de mim.
que sou manso, sou humilde de coração, aí você vai achar descanso para sua alma, porque você vai parar de querer buscar poder e você vai começar a andar em mansidão e humildade como eu ando. E quando você abrir mão desse poder que o mundo te prega, que o mundo te manifesta, sabe o que vai acontecer? Você, você vai entender que o meu jugo, eu te ajudo a carregar. E eu não coloco sobre a sua vida algo que você não pode fazer. Sabe, amadas? Nós precisamos parar de falar o que não existe hoje dentro das igrejas. E nós precisamos ser o que a igreja precisa. Nós temos que parar de falar, a igreja, a pessoa, todo mundo julga, e dentro da igreja não tem amor. Nós precisamos parar de falar isso. Sabe por quê? Quando você começa a falar isso de alguém que é dele, você está falando isso de alguém que é dele. Então, para de falar mal da noiva. E vá. Entenda que você é a noiva. Se você está vendo pessoas julgar, saia desse lugar. Mas não fale. Só não julgue. Se você está vendo pessoas que não ama, vá para esse lugar. Mas não aponte o dedo. Só ame. Você não vai fazer diferença julgando. Você não vai fazer diferença condenando. Você vai fazer diferença quando você ocupar o lugar daquilo que está faltando e você entender que você pode ocupar aquele lugar ali, que a graça de Deus ela vai vir sobre você. E essa graça vai te ajudar a transbordar do que falta, porque você é corpo. Efésios aqui de 11 a 18 fala da unidade do corpo, não é da separação. É sobre sermos diferentes, é sobre fazer diferença. E aqui os últimos versículos, do 19 ao 22, diz: vocês já não são mais estranhos, vocês já não são mais forasteiros, vocês são concidadãos do povo santo, vocês são membros da família de Deus. Uau! Somos membros da família de Deus. Juntos somos sua casa. Gente, somos casa de Deus. Somos edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Vivemos na dispensação da graça, vivemos na plenitude dos tempos. E a pedra angular nossa é o próprio Jesus Cristo. Deixa eu te contar o que é pedra angular. Naquela época, as construções eram feitas, não tinha cimento, e as construções eram feitas ia uma pedra encaixando na outra. Por exemplo, olha aqui, imagina assim, certa vez eu vi em Jerusalém um portal. Imagina quando você vai entrar, tinha as paredes, né? E assim na entrada um portal. Então, como eram as construções? Eles iam encaixando as pedras, iam encaixando as pedras. Portanto, quando eles faziam aqui, sempre faltava uma pedra. E essa pedra, ela tinha que ser ajustada, mas ela tinha que ser ajustada, sabe? Ela tinha que ser esmerilada. Por quê? Porque quando encaixava essa pedra, dessa pedra dependia a junção para aquilo não cair, para aquele portal não cair. E essa pedra era chamada pedra angular. Era a pedra que colocava ali por último para que aquela construção não desabasse. Aquela pedra precisava ter um encaixe certo. Essa pedra que vai trazer o encaixe certo na nossa vida, que é tida como pedra angular, é o próprio Jesus Cristo. Nele somos firmemente unidos para construir um templo santo para o Senhor. Juntas, corpo, família. E é por meio dele, é por meio de Jesus, que vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive
por intermédio do seu Espírito Santo. Ah, queridas, é muito lindo, é muito forte, é muito sobrenatural, é muito transformador. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. E nós precisamos de Jesus até o fim. E quando eu estudo um livro, estudar não é apenas ler. Você quer ter Efésios cravado no teu coração? Você quer ter Gálatas cravado no teu coração? Pega a Bíblia, vai ler. Pega nossos estudos, escuta 1, 2, 3, 4, quantas vezes for preciso, porque você precisa ruminar. Amados, quando você tem a determinação de um livro, aquele livro nunca sai da tua cabeça. Nós precisamos ter a revelação de todos os livros de Gênesis e Apocalipse. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Então, acredite, não é só sentando aqui nessa mesa que você vai... Não, você precisa mergulhar, você precisa ruminar, você precisa estudar, 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 estudar. E é para isso que nós estamos aqui. Vocês lembrem? Você se lembra da direção que Deus nos deu quando nós começamos aquela série Perseverança? Deus me disse, é tempo de vocês começarem a ruminar. Não é tempo de vocês ficar pegando algo novo todo dia, todo dia, todo dia. Não é. Vocês precisam entender que a novidade que eu tenho para vocês não é o novo, mas é andar em novidade de vida, sendo cada dia mais imagem e semelhança de Jesus. E espero que você tenha sido abençoada com o estudo de Efésios 2 e que você possa não se satisfazer apenas com isso, mas que você possa ir além. Amém? Eu vou estar orando, mas eu quero pedir para vocês. Printem essa página, divulga no Instagram. Eu tenho visto tantas coisas horríveis sendo divulgadas no Instagram. Levem, ajudem a compartilhar a verdade da palavra. Mais tarde, nós mandamos para você essa palavra ali no YouTube. Nós mandamos o PDF, o resumo da mesma. Leve essa palavra, edifique a igreja. Estude essa palavra com outras mulheres. Deixa Deus te usar. Bom dia, Rairita. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa manhã, por essa mesa. Pai, como eu me alegro e como eu sou agradecida, Pai, por cada mulher que escolhe se assentar nessa mesa, para que juntas nós possamos atrair a Tua presença e onde o Teu Espírito vem nos ensinar. Obrigada, Pai. Senhor, nos ajuda a andar, sabe, nessa nova vida. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, a andar de maneira que o mundo vai ver o nosso viver. Através do nosso andar em amor e através de uma vida onde nós temos um caráter irrepreensível em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a discernir, nos ajuda a entender, traz sobre nós a revelação que o Senhor nos chamou para viver de uma maneira diferente que o mundo vive. Que o Senhor nos chamou para andar unidas como família do Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que somos um corpo, que apesar